A maioria dos caras são fraquinhos na cama, tem nojinho. Aí também fica difícil para as mulheres sentir prazer com um cara desses. Menina, só tem uma coisa pra dizer. Deixa acontecer que eu faço valer a pena. Faz 3 anos que entrei na menopausa, corro o risco de engravidar? Olha, é mais fácil você ganhar na Mega Sena do que engravidar na pós-menopausa. Tá bom. Olá, é um prazer estar aqui de novo com vocês. Pra quem não me conhece, meu nome é Patrícia Bredes, eu sou médica ginecologista e eu atuo na área de envelhecimento saudável, endometriose, reposição hormonal, de uma forma muito consciente, com muita parcimônia, até porque o meu interesse por endometriose e hormônio começou justamente no Hospital do Câncer, onde eu fiz a minha especialização em oncologia ginecológica. Então tem todo um olhar aí de uma oncologista pensando em envelhecimento saudável. E dentro das nossas redes, dos nossos canais, nós separamos as perguntas mais prevalentes de muitas mulheres e eu trouxe pra cá porque a dúvida de uma, a gente sabe que é a dúvida de outra, não é mesmo? Mas antes disso eu te convido a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações para que você receba nosso conteúdo em primeira mão e sempre sai coisa muito fresquinha por aí, com temas muito atuais, como essa primeira pergunta que eu vou trazer agora. O chip da beleza não existe. Esse foi um vídeo que nós fizemos e um comentário de uma seguidora foi o seguinte: eu precisava ouvir isso, vídeo maravilhoso. E por que eu separei esse tema e trouxe aqui para discussão? Porque a gente sabe que hoje não existe muito senso crítico para a reposição hormonal. Ou pode muito para todo mundo, ou não pode nada para ninguém, porque dá câncer, porque isso, porque aquilo. E o que a gente sabe? Que muitos tratamentos incríveis para endometriose, para menopausa, mioma, contraceptivos para mulheres maduras, que também podem ajudar na libido, deixam de ser usados porque foram feito mau uso desse tipo de tratamento. Então, quando a gente fala chip da beleza, de fato, isso nunca era para ter existido. Até porque as sociedades hoje se posicionaram veementemente contra o uso hormonal para fins estéticos, só para ganho de massa muscular, certo? Mas quando bem indicado, minha gente, ele muda a vida da paciente. Essa semana mesmo eu escutei de umas 2 ou 3, isso que hoje é terça-feira, né? A gente tá gravando o videozinho aí no meio da semana. Patrícia, existe vida após a menopausa e a minha qualidade de vida melhorou muito fazendo intervenção hormonal oportuna. Então o chip da beleza de fato não existe, mas o mesmo hormônio que foi apelidado de chip da beleza, quando usado para fins terapêuticos, ele pode sim melhorar em muito a qualidade de vida e do envelhecimento das pacientes. O que é que tem a ver de chip? Que chip O que é? chip. Outro vídeo interessante é como amenizar a onda de calor na menopausa, e um dos comentários foi: percebi que quando estou nervosa eu tenho mais calor e quando eu tô calma o calor não vem. Então a dúvida é: existe relação com ansiedade e onda de calor? E a resposta é sim. Não só em relação à onda de calor, mas à insônia, aos distúrbios de humor. Quanto mais irritada você tá, parece que perpetua aquele círculo desvirtuoso da irritabilidade. E isso é fato. Quanto mais irritada você tá, mais calor você tem. E aproveitando a deixa para falar que não é normal ter onda de calor. E quando você tem onda de calor, você tá perdendo memória, porque morrem neurônios a cada onda de calor. Então, se você tem onda de calor, não quer, não pode ou pode usar hormônio, procure um médico e faça o tratamento adequado para que você preserve a sua memória e diminua significativamente o risco de demência e Alzheimer, que é a principal causa de demência nas mulheres. Uma outra dúvida aqui interessante num videozinho: é possível engravidar fora do período fértil? Aí a seguidora está falando o seguinte: ela menstruou no dia 25 de setembro, teve um ciclo no dia 26 e teve uma relação no dia 30/9 e outra no dia 5/10. Perdão, ela menstruou no dia 25/9, teve uma relação no dia 30/9 e outra 5/10. E ela quer saber em qual relação ela pode ter engravidado. A gente sabe que não existe uma data muito certa para ovular. O que a gente sabe é que tem 2 fases do ciclo menstrual. A fase inicial, que predomina o estrogênio, depois a mulher ovula, e na fase secundária, que predomina a progesterona. E é nessa segunda fase, depois da mulher ovular, que eu tenho um período fixo de 14 dias. A primeira fase, que é a fase secretória, onde predomina o estrogênio, eu posso ter uma variação. Mas se a gente for seguir uma linha de tendência, é mais esperado que você tenha menstruado que tenha engravidado no dia 5 de outubro do que logo depois de ter menstruado. Tá bom? É possível engravidar na menopausa? Faz 3 anos que entrei na menopausa, corro o risco de engravidar? Olha, é mais fácil você ganhar na Mega Sena do que engravidar na pós-menopausa. Via de regra, mesmo as mulheres que ainda menstruam, muito difícil engravidar depois dos 46, 48 anos. E para as mulheres dessa faixa etária para cima, quando completam um ano inteiro sem menstruar, eu bato o martelo que elas estão na menopausa. Agora, um outro alerta importante: essas mulheres estão se separando, estão reiniciando a vida sexual. Existe sim um pequeno
pequeno risco de gravidez para quem ainda menstrua. Se der um ano inteiro sem menstruar, é praticamente impossível isso acontecer, mas tem risco das infecções das doenças sexualmente transmissíveis, HPV, sífilis, AIDS. Então pensem no preservativo como prevenção das DSTs se você voltou para o mercado nessa fase. E mais uma pergunta no videozinho se é possível engravidar na menopausa. Tenho 50 anos, sou ligada, fez a laqueadura, tenho um marido de 45 anos e agora sinto vontade de engravidar. Isso é possível? Impossível não é, tá? Mas possivelmente aí, eu diria 99,9% das chances é você pegando o óvulo de uma doadora e fazendo uma fertilização in vitro, tá? Porque além da questão da idade, ainda tem a questão da laqueadura. Então as suas trompas estão obstruídas, então não teria como você engravidar espontaneamente, tá? Mas que dá. Só não vai ser com o seu óvulo. Pega o sêmen do parceiro, insemina o óvulo da doadora in vitro em laboratório e depois pode fazer a transferência para que você gere esse embrião. Explicando o tipo de beleza da Virgínia. Não fiz reposição na época certa porque meu cardiologista na época era contra. Me arrependi muito. Acho que perdi muitas coisas boas pro meu corpo. Agora com 60 anos, na menopausa mais de 10, posso ou não? Excelente pergunta, viu? Existem 3 fases da menopausa. A fase pré-menopausa, a fase da menopausa propriamente dita e a fase da menopausa tardia, que é onde essa seguidora se encontra, que já passou 5, 10 anos da menopausa. Via de regra, nós não usamos o mesmo hormônio nas diferentes fases. Então eu tenho que avaliar os órgãos-alvo dessa menopausa não conduzida, carótida, coração, osso, cérebro, tá? E ver qual a melhor forma de tratamento músculo, ressecamento íntimo. E uma das formas muito interessantes são os tratamentos tópicos vaginais, como estrogênio vaginal ou laser, tá? E a testosterona seria então o hormônio de eleição para as mulheres na menopausa tardia, quando indicação. Então, o que seria uma indicação para a testosterona mais consagrada é uma situação chamada desejo sexual hipoativo, quando a mulher perde interesse sexual por um período maior de 6 meses. E de sola, ela ganha prevenção de demência, alguma proteção cardíaca, óssea, de massa muscular, lubrificação íntima, e é um hormônio que a gente sabe que tem, inclusive, em estudos mais recentes, um papel de proteção contra câncer de mama e não ter um impacto trombogênico tão importante quanto o estrogênio, principalmente o estrogênio via oral. Existe remédio para aumentar a libido feminina? A maioria dos caras são fraquinhos na cama, tem nojinho. Aí também fica difícil para as mulheres sentir prazer com um cara desses. Menina, só tem uma coisa pra dizer. Deixa acontecer que eu faço valer a pena. Olha, isso é verdade, né? Eu acho que esse tipo de situação é uma troca, é uma reciprocidade. Por isso que também, gente, eu acho que é muito importante a gente não banalizar, né, esse contato íntimo. E se o seu parceiro não tá na mesma vibe, não tá na mesma pegada, aí fica mais difícil mesmo. Você pode estar usando o hormônio que for. E assim, gente, a testosterona, ela só melhora a libido de mulheres que estão com a testosterona em baixa. Se o parceiro não ajuda, você pode tomar um caminhão de testosterona que não vai. Tem toda a razão. Tadalafila funciona para a mulher? Eu não costumo usar tadalafila para mulher, tá? Fizeram até alguns estudos sobre essa pílula nas mulheres. Existe uma vasodilatação, aumento de circulação para o clitóris e parece que pode melhorar. Mas isso não constimula, não tem um uso consagrado para isso. Então, se for usado, é off-label que a gente fala. E eu, particularmente, não indico. Tem um monte de outras estratégias que podem ajudar, que não a tadalafila, até por a gente não ter respaldo da literatura médica. Fluxo menstrual intenso, o que fazer? Foi um outro videozinho que nós fizemos. Minha menstruação desce muito, tenho apenas 17 anos e vem muito mesmo. O que eu faço para diminuir o fluxo? E venho 3 vezes no mês em janeiro agora. Então, possivelmente, a gente vai ter que investigar algum desequilíbrio hormonal, algum problema de coagulação. Se fosse só um fluxo intenso com data certa, um mioma, uma endometriose, mas se o fluxo está irregular, às vezes pode ser até um problema na tireoide ou alguma outra situação de desordem hormonal que está levando esse desequilíbrio de fluxo. Se você já iniciou sua vida sexual, uma coisa muito boa para reduzir fluxo menstrual é o Mirena, e a segunda opção o Implanon, porque o Implanon ele tem um viés, uma pequena percentagem dos pacientes tem um fluxo constante, quantidade diminuída, mas pode continuar a sangrar. Hormônios à flor da pele, que foi o nosso podcast, estradiol, progesterona e testo. Doutora, minha ginecologista passou Ultrogestan, que é uma progesterona de 100 mg à noite, ou estrogel de 2 e testosterona de 5 microcápsulas. São 3 hormônios juntos, comecei
comecei a tomar Angelique e parei na primeira caixa, por sentir muita dor de cabeça e peso nas pernas. O Angelique é uma reposição hormonal via oral, que é uma via que hoje, dentro da literatura mais moderna que trata terapia hormonal, a gente quase não usa mais, porque o estrogênio via oral a longo prazo, ele traz mais consequências circulatórias, perfil de coagulação, sobrecarga hepática. E hoje, os trabalhos falam que a reposição hormonal transdérmica não aumenta o risco de trombose, tá? A questão aqui que a sua médica indicou o Ultrogestan, que é uma progesterona que pode ser usada ou oral ou via vaginal, e você compra pronta na farmácia. O Oestrogel, que é um gel de estrogênio que você compra pronto na farmácia. Então são doses que são consagradas, não é um tratamento individualizado, porém tem a questão de segurança de um controle de qualidade de uma empresa. Então é tudo o mesmo lote, já vem padronizado, diferente do manipulado, que tem alguns vieses de troca de matéria-prima. E hoje, assim, gente, as farmácias de manipulação estão melhorando cada vez mais, mas manter o padrão de qualidade de uma empresa é um pouco mais difícil. E a testosterona em gel a gente tem que manipular, porque no Brasil, ou na maioria dos lugares do mundo, a testosterona pronta da farmácia só tem na dose de 50 miligramas. Então você vai usar 3 hormônios diferentes, sendo um oral ou vaginal e os outros 2 transdérmicos. E o Angelique, você fez muito bem de parar, tá? Esse peso nas pernas talvez pudesse levar a alguma situação mais grave, bem como a dor de cabeça. Então, como eu disse, a gente não indica mais a longo prazo. Respondendo às maiores dúvidas sobre sangramento na relação sexual. Fiz o exercício de pompoarismo com o vibrador desligado. Muita lubrificação, mas me empolguei e continuei usando. E no outro dia eu estou com dor. E saem uns pontinhos de sangue na hora de urinar. Sinto a dor quando a urina está terminando, como se fosse uma infecção urinária. Será que é infecção mesmo com a cistite da lua de mel? Olha, a minha primeira hipótese diagnóstica é que você tenha machucado, né? Talvez até por um excesso aí de empolgação. Mas se esses sintomas persistirem, pra gente saber se existe uma infecção urinária, é só fazer um exame de urina 1 e urocultura. Então, há bastante água, óleo de coco na região íntima, a gente não dá nada, mas ele ajuda muito, tá? E não foi assim assistir da lua de mel, porque na lua de mel tem um parceiro, mas os brinquedinhos eróticos, se não bem higienizados ou se não usados com critério, também podem provocar infecções ginecológicas, sim. Doutora, quadro de candidíase pode fazer sangrar? Pode. Toda infecção ginecológica pode sim fazer sangrar, porque ela deixa o colo do útero mais sensível, a vagina mais sensível, e pode ter sangramento ou na relação ou espontaneamente. Candidíase é o né? Às vezes você coça também, pode machucar o lugar. Doutora, de uns tempos para cá, toda vez que tenho relação sexual eu sangro. Eu tenho adenomiose. Será que pode ser isso? Mas só sangro quando atinjo o orgasmo, porque estou preocupada que sinto cólicas também. Então, normalmente, as mulheres que têm endometriose têm o útero mais amolecido. A gente fala, até usa uma comparação de útero da grávida, por exemplo. O útero de uma mulher normal, a consistência de nariz, e de mulheres com adenomiose ou grávidas, consistência de boca, mais molinho. E às vezes na penetração profunda, só do pênis encostar naquele lugar pode predispor a sangramento. E cólica, que é o padrão característico da adenomiose. Mas não custa, adenomiose e endometriose no útero, não custa passar por um exame ginecológico, ver se tem alguma ferida no colo do útero, se tem alguma outra infecção ginecológica, que eu já vi mulheres que juravam que era uma coisa, foi ver se estavam com câncer de colo uterino. Lembrando que a sinusiorragia, que é o sangramento nas relações sexuais, é uma manifestação muito prevalente em caso de câncer. Não estou dizendo que você tem, mas a gente tem que avaliar o seu colo, colher o Papai Nicolau e fazer as rotinas da mulher. Sobre o podcast. Doutora, se testosterona é vida, por que no meu caso ela me deixa mal? Eu passei uma semana sem usar e fiquei super bem, aí voltei a usar e não fico bem. Possivelmente você não tem indicação, né? Eu não sei a sua idade, eu não sei como estavam seus hormônios previamente, a sua queixa clínica, mas uma coisa é fato, o hormônio resolve que a sua falta trouxe. Se você tá usando e fica pior, possivelmente você não está num déficit hormonal e você não tem necessidade mesmo de usar. Qualquer tratamento a gente faz para ficar melhor, salvo tratamentos de doenças crônicas, oncológicas, né, que é um período até você se adaptar ou uma fase até você tratar a doença. De resto, como a terapia hormonal, você tem que se sentir melhor do que sem o tratamento, então não tem lógica continuar. Quem tem SOP pode usar DIU, que foi também um dos vídeos. O DIU de cobre causa muita cólica? Geralmente sim, ele tende a aumentar o padrão de dor, tanto é que as mulheres que têm muita cólica eu já nem indico, assim como o sangramento. Então mulher que tem muita cólica e muito sangramento, o DIU de cobre não é o meu queridinho. Sexo oral transmite doenças? Quem recebe sexo oral pode pegar? É mais difícil, tá?
É muito difícil, a não ser que tenha uma lesão herpética em atividade, você tem uma ferida na mucosa, agora, ou um sangramento, né? E nessa região de troca pode acontecer, mas é muito pouco provável. Muito pouco provável. É possível uma vida plena na menopausa? Foi um outro vídeo que nós fizemos. Tem 57 anos, faz 10 anos que não menstruo mais. Sinto alguma coisa se mexer na minha barriga. Nenê não é, tá? Geralmente coisas assim, a primeira hipótese diagnóstica é o intestino, que tem um peristaltismo, então quando a pessoa vai evacuar, ele vai formando um bolo fecal, mas de qualquer maneira, com essa idade, você precisa periodicamente fazer ultrassom de abdômen, um ultrassom transvaginal, até mesmo uma colonoscopia, que faz parte da rotina da mulher na pós-menopausa. Outro vídeo, existe remédio para aumentar a libido feminina? Gostaria de saber se o anticoncepcional influencia na vontade sexual. Influencia, gente, porque o anticoncepcional oral, ele diminui a testosterona livre. Existe uma proteína que carreia os hormônios sexuais, ou seja, que elas impedem que eles tenham uma ação, porque eles só funcionam livres, chamada SHBG, e ela é produzida lá no fígado. Quem toma pílula anticoncepcional estimula a produção de SHBG e tem menos testosterona livre. Existe remédio para aumentar a libido feminina? O mesmo vídeo. Deixe de complicar. Para homens é tão fácil. É verdade. Quer dizer, às vezes não. O pior é que é verdade mesmo, né, gente? Os homens produzem testosterona até morrer. E nós parecemos carralco no frio, tem que pegar no tranco, não é? Mas assim, com jeitinho, com amor, né? Lembrando que o ponto G da mulher tá no ouvido, o homem quer faturar à noite, tem que começar a tratar bem. E tem um livro que eu sempre indico para as minhas pacientes, quem nunca leu, nunca ouviu, As 5 Linguagens do Amor, que ele é muito importante, tá? E a gente tem que aprender a conviver, não é? De uma maneira que todos fiquem bem. Mas a maioria dos homens, a linguagem do amor é o sexo. E das mulheres é atos de serviço, palavras de afirmação, presentes. É mais difícil uma mulher ter uma linguagem de amor de sexo. E aí já começam as diferenças, né? Eu vou parar de complicar. Tenho 45 anos, meu esposo 36, 18 de casada. Mas eu adoro fazer amor. Que bom que você tá tão animada, assim, disposta, né? Muitas mulheres têm, ó. Esses dias eu atendi uma paciente de 74 anos, super ativa, que malha, corre. Então, pra você ver que tem pessoas que não acompanham o RG. E isso faz parte da saúde, né? Inclusive, então, bem-estar físico, mental, sexual, espiritual, tudo isso faz parte do contexto de saúde. Tenho 45 anos, estou sem desejo. Existe algum remédio para isso? Sim, tá? Então, primeiro ponto é avaliar se existe um déficit hormonal, se existe algum outro componente que possa estar afetando a sua libido, e se for só essa questão de hormônio, tem como repor, e muitas pacientes melhoram essa parte. O homem também tem que saber fazer e durar até a parceira. Também tem que fazer tananã, chegar lá, sempre. Tem que acostumar o corpo. Você é mimada? Sim. Me apaixonei. Olha, gente, eu acho que o orgasmo, ele é uma das fases do sexo, mas não é a mais importante. Então, às vezes, só dos parceiros estarem juntos, naquela troca, no carinho, né? Eu ainda até postei esses dias aí no Instagram brincando. Quer fazer a mulher ter prazer? Com um dedo só? Lava uma louça, varre uma casa, né? Com uma mão. Faz uma massagem no pé. E, às vezes, esse carinho, essa troca, essa conquista é mais importante até do que pênis na vagina, atingir o orgasmo e acabou. Aliás, quanto mais você cortejar a sua parceira, mais rápido ela vai chegar lá. E não quer dizer que não sempre tem que chegar pra ele ser bom. Às vezes não vai chegar lá, mas não quer dizer que não foi bom, tá? De estar ali junto, um contato, uma troca, uma parceria, isso também é muito válido. Quais são os principais sintomas da menopausa? Doutora, estou assustada porque eu estou hipertensa, diabética, suando, quente, de repente frio, parece que vou desmaiar e me dá uma sensação de taquicardia, fora uma dor de cabeça constante. Muitos desses sintomas têm a ver com a menopausa. Agora, essa hipertensão e o diabetes pode ter relação com ganho de peso, tá? O agravamento da hipertensão por não dormir, estar mais ansiosa. A única questão é que enquanto você não compensar o diabetes e a pressão alta, a gente tem que tomar muito cuidado para fazer a sua reposição hormonal para não te colocar em risco, certo? Então vale a pena assim fazer uma análise apurada, se engordou, emagrecer, voltar a fazer atividade física, controlar as comorbidades para que a gente possa fazer a sua reposição hormonal para que você fique bem. Gente, essas foram as principais dúvidas que nós tivemos e mais uma vez é um imenso prazer estar aqui com vocês. Foi um vídeo bastante amplo, a gente abordou vários temas diferentes e eu espero que vocês tenham gostado como eu gostei de estar aqui com vocês. Então quem gostou, curte, compartilha, manda um aviãozinho. Quanto mais a gente estiver participando aqui, mais gostoso é nosso
nossa troca e mais estimula a gente a produzir mais e mais conteúdo. Espero vocês no próximo vídeo e deixa seu comentário aqui embaixo, tá bom?